Marcelo, a minha manchete do dia é a pouca vergonha que aconteceu, né, em Cabedelo, no Festa Verão, e não vai faltar oportunidade para que a gente possa... Você tem um vídeo aí, do... Tenho, podemos já entrar nele logo, né? Esse era meu terceiro ponto. Então pronto, eu já pego o terceiro dele como meu primeiro. Passa o vídeo aí, Danilo, por favor, para que a gente possa comentar um pouco sobre isso. Pronto. E não dá pra ficar sem se ver, legal. Estou ficando louco, não dá pra ficar sem se ver. Sou 100%, joga pra cima, yeah. Vocês viram no vídeo? Eu vou tentar me controlar para fazer um comentário, mas antes de eu terminar meu comentário, veja qual foi o decreto. Isso aconteceu no dia 8, agora, no sábado, 8/1/2022. Veja o decreto do prefeito de Cabedelo, que estava no vídeo, no dia 5, 3 dias antes, ele faz um decreto dizendo, definindo as novas medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus Covid-19. Artigo 2, bares, lojas, restaurantes, 80% da capacidade, respeitando todos os protocolos sanitários. Artigo 3, eventos esportivos na arenas, nos estádios, com 80%, também com uso de máscaras faciais, comprovante de vacinação e todos os outros protocolos. E aí ele vai, o artigo 4, autorizando eventos presenciais ou corporativos, público ou privado, com limite de 80%. Aí vem o inciso 2, o estabelecimento fica obrigatório a exigir, junto com a identidade, né, o passaporte sanitário. O artigo 7, em todo o território de Cabedelo, municipal de Cabedelo, é obrigado a usar máscara, tá? E agora vem as pérolas, né? A inobservância dos dispostos neste artigo, sujeita os infratores à pena prevista no artigo 10 da Lei Federal 6.437, de 28 de 77, bem como aqueles estipulados no Decreto Estadual 42.208 de 2022. Aí vem o artigo 268 do Código Penal, ao infrator pagar multa de meio salário mínimo, R$600, e ao estabelecimento 50 mil na primeira vez, e 7 dias de interdição. Na segunda vez, 14 dias de interdição, e na terceira reincidência, cancela o alvará. Aí eu quero perguntar ao Vitor Hugo, para ele responder ao povo de Cabedelo, se ele vai pagar, ele e a turma dele que estavam no camarote, os R$600 da multa do infrator, porque é meio salário mínimo. Se ele vai cobrar do dono do investimento os R$50 mil de multa, porque não fez cumprir o protocolo, né? E esse decreto é assinado por ele. Então, o que é que eu posso dizer? E ele fala de um jeito, vocês estão vendo o vídeo aqui agora, eu tinha esquecido disso. No final do vídeo, não sei se vocês lembram, ele bate no peito assim, com o que quer dizer, aqui é Cabedelo, ou seja, aqui eu posso tudo. Ele está desafiando as autoridades, está desafiando todo mundo. Faz uma UTI mentirosa, dizendo que está construída 2 em 2010, que vai fazer 10, que vai melhorar a saúde de lá, e o secretário desmente ele agora, em dezembro desse ano. Vai para um evento desse, faz um carnaval em cima de Bolsonaro, de genocídio e tal, e vai fazer uma besteira dessa. Quase 30 mil pessoas, Giovana, diz que a estimativa foi de 20 mil a 22 mil pessoas. Eles estão dizendo, para aliviar, que eles pediram o passaporte. E eu vou provar aqui, com um número, que isso é mentira, que não pediram. Por quê? São 22 mil pessoas, considerando, Helder, que a capacidade foi só de 80%, foi cumprida, de 30 mil, bota que eles botaram só 22 mil pessoas lá dentro. Você concorda comigo que, para você conferir a identidade do cara, se o nome bate com o passaporte, vamos botar razoavelmente 15 segundos por pessoa? 15 segundos, o cara tem que conferir o nome, ver, para fazer. Então, são 22 mil pessoas a 15 segundos, são 330 mil segundos. Dividindo isso por hora, Helder, dá 91 horas. Helder, dividindo isso pelas 16 postos de entrada, dá quase 5 horas
Para cada buraco de entrada que tiver, para o cara pedindo, acabou o show. Não deu para pedir para passaporte sanitário. É outra mentira matematicamente comprovada. Quer dizer, como é que você pode acreditar, povo de Cabedelo, num prefeito que faz tudo o que faz, é responsável por um monte de desmando em Cabedelo e ainda vem bater no peito. A semana passada, aí fala que eu tenho raiva dele. Não é isso. Semana passada, ele vem com a coisa de menino, né? Coisa de menino mesmo. Sextou, porque isso aí é a molecada hoje de 18, 20 anos que bota. Sextou, minha gente, sextou. Cabedelo saiu da página policial para entrar no verão. E eu começo a minha explanação aproveitando das palavras de Rodolfo, porque essa questão, por exemplo, de Cabedelo é uma questão que sempre me preocupou. Então, essa questão me preocupa tanto de Cabedelo quanto de Santa Rita, que eu acho que na administração, nas administrações passadas que estão continuadas pelos atuais administradores, estavam muito mais mal faladas do que atualmente. Tem um certo silêncio em relação a Santa Rita e Cabedelo, né? E Cabedelo, para mim, é uma coisa que surpreende, porque ela, nos últimos 10 anos, a cidade está tomada por assalto, por maus administradores, né? Cabedelo é um caso de polícia permanente. E agora, na atual administração, ao que me parece, e aí Rodolfo me reforça com elementos de convencimento, o que me parece é que Cabedelo está perdida numa tonteira. Quer dizer, tem um administrador tonto, né, exibicionista, né, gosta de aparecer, midiático, quer dizer, o cara que está sempre em torno da mídia, meio espalhafatoso. E isso não condiz, por exemplo, com os resultados da administração que possam ser apreciados do ponto de vista positivo. Quer dizer, além de ter os maus procedimentos administrativos, e você tem conluios ainda pecaminosos, que nem o Ministério Público nem a Justiça conseguiram debelar, continua a influência desse setor que já vem há 10 anos destruindo o município, ou mais de 10 anos, e você tem agora um prefeito meio fantasioso. Então a gente fica com aquela expectativa de que vai ter muita coisa para acontecer e que vai ser bombástico quando acontecer. Você tem muita coisa acontecendo. Só pegando um gancho, Ivan, até e respondendo até para um ouvinte aqui, o ouvinte chega para falar assim, Rodolfo, às vezes você está falando com muito ódio de Cabedelo, parece um jornalista da Globo. Não é isso. O meu limite com essa turma está se esgotando, entendeu, João? Esse é o problema, porque, veja bem, Cabedelo, há uns anos atrás, ela teve um prefeito preso e 10 vereadores perderam o cargo. Aí entra outro prefeito, que é ligado ao mesmo grupo, com mais 10 vereadores suplentes, e continua a mesma coisa com o cargo lá. É um problema atrás do outro. Aí você fica vendo um desmantelo desse, sabendo... O problema de vocês aí é o seguinte, eu não sou de Cabedelo. Eu poderia muito bem estar calado e quieto aqui na mesa. Não tem nada a ver com Cabedelo, não me importa o que acontece com o Vitor Hugo. O problema é o seguinte, só quem sofreu muita injustiça nesse Estado com os poderosos, sabe, como nós aqui da mesa, cada um com a sua particularidade, sabe o que é ser impotente perante do negócio desse. Então você tem um gestor, Gilvan, que pinta e borda. As autoridades se calam. Cabedelo, eu falei há um tempo atrás aqui, que é uma terra sem lei. Então o povo está entregue à sorte. Você tem, Gilvan, filho de delegado sendo analista de meio ambiente, lá ganhando 4 mil por mês. Você tem esposa de promotor trabalhando na Receita Municipal, tudo nomeado agora em 2020. Você tem outro promotor, que é a esposa, também trabalha numa outra secretaria. Então, virou uma zona. Você tem os vereadores que têm que fazer o julgamento das contas do prefeito, não julga porque tem cargo dentro da prefeitura. Você tem esses esquemas de furto e roubo saindo diretamente, eu cansei de dizer aqui, entregam nota fiscal em Cabedelo e não entregam a mercadoria. Eu canso de dizer, eu sei o que eu estou dizendo. Aí isso irrita, entendeu, Gilvan? Aí por isso que às vezes eu faço um comentário, só concluindo, Marcelo, eu faço um comentário às vezes um pouco mais áspero, porque eu quero chamar a atenção das autoridades, porque se vocês não resolverem a situação de Cabedelo, o Cabedelo está entregue à sorte. À sorte. Esse fato de Cabedelo, doutor Gilvan, eu queria até dar uma opinião. Assim, eu não vou falar diretamente com o prefeito. As minhas informações, minha opinião ela vai, o internauta em casa, o telespectador, faça o seu julgamento. O que eu acho é o seguinte, que esse evento é um tapa na cara do pequeno trabalhador, que foi obrigado a fechar o seu pequeno estabelecimento, demitir, perder a receita, deixar de pagar os seus tributos, por causa da forte exigência sobre ele nesse período todo de pandemia.
Aí, de repente, você tem um grande evento com 30 mil pessoas, sem máscara ali, tá entendendo? Para mim, isso é um tapa na cara do pequeno... Mais ainda, as pessoas se obrigando a cumprir um decreto, uma legislação que o próprio prefeito baixa e não cumpre. E não cumpre. E não cumpre. É isso que eu acho demoralizante, E a cidade é colada com João Pessoa, né? Quer dizer, ela tem um reflexo na questão da saúde aqui em João Pessoa. Como disse o Rodolfo, quer dizer, os pacientes, pessoas, Deus o livre, mas pessoas que se vierem a ter Covid em razão dessa aglomeração e precisar de sistema de saúde de Cabedelo, talvez não vá para lá, talvez venha para João Pessoa. E as consequências, por exemplo, do ato de irresponsabilidade que o prefeito cometeu, e se vangloriando de ser festivo, em meio às preocupações e às inquietações gerais, né, passa a ideia de que ele é uma pessoa que não tem senso de responsabilidade. Eu acho que o Odorico Paraguaçu está se revirando. Então, você até lembrou bem, né? Quer dizer, uma figura que do folclórico, né, passa a ser o administrador temerário. Prefeito da terceira cidade mais rica da Paraíba. Exatamente, ele passa a ter uma administração temerária e ele próprio se expondo a um certo ridículo. Na verdade, ele não tem... E ele é o primeiro a se movimentar, a festejar, né, e a se vangloriar, tem tudo dele de bater no peito, e a ideia, como disse Rodolfo, de que ele está dizendo aqui eu posso tudo. E não vai acontecer nada em contrário, porque eu não deixo, porque eu sou o dono do município. Então, essa ideia de que o prefeito é o proprietário da administração e é o proprietário do município, e é, portanto, o proprietário da população, né, é uma ideia muito piniquinha, uma ideia muito atrasada. Né? Mas, enfim, está aqui vizinho à capital do Estado, numa cidade muito importante. Eu só posso dizer que os meus receios e minhas inquietações são no sentido de que Cabedelo tem tudo para dar errado, e me parece uma grande bomba chiana que vai explodir a qualquer tempo. E não demorará. E uma coisa... Você que é jurídico, e Carlos e Marcelo que são jurídicos, eu faço uma pergunta para você. Se tem um decreto feito 3 dias antes, dizendo que tudo isso tem penalidade criminal, e o próprio cara que assina o decreto, que é a autoridade máxima da cidade, faz ao contrário, a Câmara não é caso de impeachment? Não é caso de impeachment, João? Não, eu acho... Ele está falando uma coisa no papel e não está cumprindo, pô. É um caso de improbidade, mas, quer dizer, o que eu acho estranho é que é uma improbidade com aparência de bem-estar coletivo, né? Quer dizer, é uma improbidade mascarando uma atitude de irresponsabilidade, de tremenda irresponsabilidade diante de uma crise sanitária, né, em que ele aparece com um papangu, mas um papangu festivo. Agora, a lei não estadual, não era para o Estado agir também, em detrimento do estabelecimento? Não é para o Estado chegar lá com o decreto estadual e punir o secretário fez uma crítica, né? O secretário estadual de saúde fez uma crítica, né? Fez uma crítica, pelo menos fez isso. Até Ramos dos Estados Unidos mandou aqui um comentáriozinho também a respeito do negócio Festa Verão. Ele lá nos Estados Unidos, esse rapaz aqui, chegou aqui a repercussão. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que fazem esse programa, né, intrometidos. E gostaria de perguntar aí a alguém da mesa, que professor Carlos, o Rodolfo, Helder, a Pâmela mesmo, o que é que acharam do Festa Verão? Aí João Pessoa, com certeza a pandemia acabou, né? Será que ainda vão falar que Bolsonaro é um genocida? Foi ele que autorizou isso aí, o Festa Verão? Gostaria de ouvir o comentário de algum de vocês aí. Um abraço, companheiros. Parabéns pelo programa. Não entro muito nesse comentário político, porque nada se faz hoje a não ser politizado, né, e perde muita característica da crítica correta e isenta, né? Mas antes ele falou, a pandemia acabou? A pergunta sobre a questão do genocídio do Bolsonaro foi a segunda. Quando das contradições, porque entra em contradição, né? Quer dizer, existem autoridades pregando uma coisa e outras autoridades desmanchando. Sim, e não é só isso. Você está falando de uma coisa antecedente, eu estou falando de uma coisa consequente. O que é consequente disso? Cícero diz que a culpa é do fulano. Já o secretário de Saúde do município. Não, a secretária no caso? O secretário culpou. Do município de João Pessoa. Mas não é uma secretária? A mulher. Hoje a mulher é Margarete. Secretária Luiz Ferreira, secretário executivo da Saúde. É o subsecretário. Secretário executivo. Luiz Ferreira, subsecretário da Saúde, fez duras críticas da insensatez do evento. Aí João Azevedo também fez
Mas não exigiu nenhuma cobrança do que tem eu tô no falando, decreto. eu estou falando da contradição das coisas. Porque Giovanni me fala de algo antecedente. A gente está falando das consequências. Né, para a gente chegar a um denominador comum. O que eu quero concluir Pois não, querido. é que todos nós que temos muita responsabilidade estamos de acordo de que o procedimento é inadequado, é inapropriado, é afrontoso, desrespeitoso, Claro. irresponsável. Irresponsável. Quer dizer, uma administração que já está sofrendo vários ataques pela prática de atos de corrupção e de desvios de conduta, vai para um negócio desse, achar graça e pular e se divertir e transformar isso numa festa quando todo mundo está se privando de festa, e ele patrocinando festa, né, e demonstrando a maior alegria diante do risco que está impondo a população. É patético. Então é o seguinte, ainda bem que a gente está dando uma opinião que é condizente com a opinião de muita gente responsável que tem, inclusive, atuação na área. Exato, Tem atuação claro. na área, a gente está muito mais à vontade para dizer Exatamente. isso. Né? E pegando o gancho de que Rodolfo tem feito críticas duríssimas à administração de Cabedelo sem resposta. E as críticas de Rodolfo sem respostas são umas críticas que calam fundo na população. Porque o administrador recebe críticas tão pesadas, com provas documentais, né, da parte de uma pessoa que não tem nenhuma razão política de estar mexendo em Cabedelo, nenhum interesse localizado em Cabedelo, e além de mais veiculado dentro do nosso próprio programa, né, porque o administrador não se digna a responder. Né. Houve um caso, por exemplo, de um secretário, que eu fiquei até, na verdade eu fiquei com pena, mas ele se cedeu, um secretário que entrou na área de corrupção de menores, uma prática de corrupção de menores. Está preso ainda, salvo engano, né, Rodolfo? Por estupro. Tá por A estupro. audiência foi em dezembro, e nessa audiência o advogado dele pediu algumas outras diligências, o juiz concedeu essas novas diligências, porém manteve a prisão dele ainda, porque as provas são extremamente fortes. Então, se não fosse, por exemplo, Estaria preso. se não fosse, por exemplo, a acusação feita por Rodolfo de forma persistente, provavelmente isso não teria acontecido. Né? Então, e o rapaz não está preso porque é inocente. Mas o que pode ter acontecido também é o cara pertencente a um esquema dominial local, né, em que pode tudo, enriquecimento ilícito, bandalheira, safadeza, que pode tudo, o cara se sentir também membro de um núcleo de autoridade. Se sente livre incensurável para agir, de acordo com o que ele quiser e fizer, né? Lógico, E o não prefeito tá não dando tomou nada com providência. O prefeito não tomou providência, foi essa a crítica que o Rodolfo fez. O prefeito viu tudo, assistiu a tudo, não tomou providência nenhuma, depois veio surpreendido, talvez se tivesse tomado alguma providência, até para a pessoa que está respondendo pelo delito, talvez tivesse sido muito mais fácil ele se safar da acusação do que o prefeito se omitindo, não agravando a situação. Parecia o cara que estava se escondendo na sombra do poder. O que estava cometendo. Subsecretário dele, Giovanni. Exatamente, em que estava cometendo crimes à sombra do poder. Essa questão de Cabedelo, eu estou só pontuando e já encerrando mesmo. Essa questão de Cabedelo é preocupante, é inquietante, vale a pena ninguém perder de vista o que está acontecendo em Cabedelo. Nós vimos aí pelo lado exagerado da irresponsabilidade, do exibicionismo, né, do aspecto festivo da administração diante de uma crise pandêmica, né? Quer dizer, o cara subestimando a capacidade que o evento que ele fez possa matar pessoas, né? Possa transmitir doença. Quer dizer, então não é só isso, não. É a falta é o descaminho, na verdade, a falta de caminhos sérios e o descaminho que a administração pública está tomando lá em Cabedelo. O setor de eventos foi um dos mais atingidos pelos lockdowns, pelas restrições, foi um dos últimos a serem reabertos, né, e com restrições até então. Inclusive, o último decreto que eu soube, desse mesmo de Cabedelo, Rodolfo, permitia 30%, se eu não me engano, para setor de shows, permitia... Setembro, outubro, mais ou menos assim. A gente tinha uma Esse agora foi de perspectiva de que janeiro. as festas de final de ano acontecessem, né, que shows acontecessem com uma percentagem menor, né, do total de antes. Então, tinha esse decreto. Só que, por um lado, temos um gestor que é hipócrita, porque ele estabelece um decreto com restrições a comerciantes, a estabelecimentos, e ele não cumpre, né? As imagens são prova disso, ele não cumpre. E aí cabe a questão, ou você abre, ou você libera para que todos, de uma maneira geral,
né, tenham condições de trabalharem, eu me refiro ao pessoal do setor de eventos, né, que façam seus eventos com as restrições, seja do passaporte, o que eles quiserem. Porque não é só hipócrita, é imoral, de fato uma improbidade administrativa você fazer um decreto proibindo eventos públicos, né? Cabedelo não teve Natal, Réveillon, Carnaval agora, não só Cabedelo, outras cidades também já cancelaram os carnavais afora e estão permitindo eventos particulares. E não é só Cabedelo, não. Em outras cidades, em outras capitais também está acontecendo dessa forma, né? Dória também está fazendo desse jeito lá em São Paulo. No Rio de Janeiro está acontecendo dessa forma. Eles estão proibindo eventos públicos, eventos para o povão, mas estão permitindo eventos particulares, né? Esses mesmos que assinam os tais decretos. O próprio prefeito que faz uma autoridade, ele mesmo aparece com falta de Exatamente. exemplo, junto com a turma toda em volta dele no camarote. Então, é essa a questão. E outra coisa, está escrito no decreto que os órgãos de fiscalização da prefeitura têm que fiscalizar o estabelecimento para ver se está sendo cumprido as regras sanitárias para entrar no evento. Então, falhou ele quando não botou a máscara, quando o pessoal dele não botou a máscara, e falou ele quando as secretarias que eram para fiscalizar não fiscalizaram, porque tinha, teoricamente ali, né, Marcelo, todo mundo, 90% sem máscara, que a gente pelo menos viu nas imagens. No dia anterior, uma pessoa mandou aqui, no dia anterior, ele ligou para alguém da Rádio Correio e disse: Moro, vou lhe apoiar, dizendo a Moro que ia apoiar, que estava gripado, tal, que ele estava ligou para a Rádio Correio para parabenizar Moro, dizendo para Moro, eu vi até isso aí, dizendo para Moro que ele apoiava Moro, mas que não ia visitá-lo pessoalmente, isso na quinta-feira, porque ele estava com uma gripe muito forte. Quer dizer, para poder impedir dele de ir lá. Aí, quando é no sábado, 2 dias depois, ele vai para um evento com uma gripe forte, com resíduo de uma gripe forte, fazer um desmantelo desse. Isso é um... Muito bem. Genocida.